Só que hoje de geometria analítica. Hoje iremos aprender plano cartesiano, equação da reta e área do triângulo. Meu nome é Roberto da Rocha Miranda, sou professor da Escola Antônio Valmir da Silva. Então vamos nessa. O que seria o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é esse plano, formado por duas retas numéricas. Essa reta chamada de x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é chamado de eixo das ordenadas. São duas retas numéricas que são concorrentes, nesse ponto, que é a origem, a origem 0, 0, e separada por quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então aqui você tem exatamente o plano cartesiano. Lembrando que esse eixo y ele é chamado de eixo das ordenadas e o eixo x é chamado de eixo das abscissas. Um plano cartesiano é composto por duas retas numéricas, como eu falei, reais, que se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Então aqui forma um ângulo de 90 graus, especificando isso, certo? Então vamos nessa. Definições, o plano cartesiano é utilizado como sistema de referência para localizar pontos em um plano. Então você lembra, do que? Do GPS. O GPS também ele não tecnicamente é um plano, ele é uma região tecnicamente esférica, e onde os pontos são a longitude e a latitude, são as coordenadas, Aqui no plano, esse plano aqui que é formado por esses dois eixos, vai formar 4 quadrantes, e aí marcaremos pontos, Então, para marcarmos um ponto, os pares ordenados, que a gente chama, o par ordenado é um par de números na forma x, y. Um par ordenado nada mais é do que um ponto. Então, quer dizer, vamos supor aqui um exemplo, o ponto xy, onde o x é positivo e o y é positivo. Então, esse ponto se localiza no primeiro quadrante. E quando se localiza no segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. E no terceiro quadrante, por sua vez, os dois são negativos, tanto o x como o y. E no quarto quadrante, só o y é negativo. Então, o que a gente percebe uma coisa? A ideia de quadrante. Aqui você percebe que os números vão crescendo no sentido anti-horário, Então, muito cuidado quando você denominar o que é um quadrante, Esse aqui não é o primeiro, nem o segundo, e aqui nem o terceiro, nem o quarto. Então, você tem que analisar de ordem anti-horária. Então, o par ordenado é um par de números, na forma xy. Um par ordenado nada mais é do que um ponto, Então, vamos analisar como é que a gente localiza os pontos. Traçando retas paralelas em relação ao eixo x ao eixo y, para formar um par ordenado no cruzamento das retas. Então aqui eu vou dar aqui um exemplo, eu vou pegar aqui uma caneta, e aí eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x e uma reta paralela ao eixo y. Então o cruzamento desses pontos, dessas retas, quer dizer, vai formar um ponto. Esse ponto, aqui no caso, é 1 em 1, Onde o x aqui é 1 e o y é 1. Certo? Tranquilo? Entenderam? Então vamos para o próximo slide. Então aqui, como é que a gente localiza os pontos, Eu vou pegar aqui o laser para a gente perceber como é que a gente marca esses pontos dentro do plano cartesiano. Aqui você tem um ponto A, 2, 3. A, 2 e 3. O 2, você percebe que o x sempre vem primeiro, depois vem o y. Então, aqui, se você tem um ponto 2 e 3, então eu vou pegar aqui, o 2 no x, depois o 3 no y. Então, traçamos uma reta paralela ao eixo x, traçamos uma reta paralela ao eixo y. O cruzamento delas vai dar o ponto A, que é 2 e 3. Então, marcamos o ponto
2 e 3 no plano cartesiano. No ponto B, menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4. Menos 2 no x, sempre o primeiro é o x, né? Menos 2 e vai no 4, né? que é no y. Então, marcando uma reta paralela ao eixo y e uma reta paralela ao eixo x, o cruzamento delas vai dar o ponto B. Ponto B, menos 2 e 4. C, né? Menos 3 e menos 2. Ó, veja. Menos 3 no x, menos 2 no y. Então, você faz que paralela ao eixo y e você tem a paralela ao eixo x. E aí o cruzamento delas vai dar o ponto C. O ponto D, 1 e menos 3. 1 no x, né? Sempre iniciamos com x, depois menos 3 no y. Marcamos a paralela no eixo y e paralela ao eixo x. Aí o cruzamento delas vai dar o ponto D. Mas, professor, e o ponto E e F? Tem as coordenadas zeros. Como é que eu vou fazer se o zero não tem na reta numérica? Olha, a gente tem que observar o valor numérico. No caso, no E, o 2 está marcado aonde? No x. Então, você vai olhar no x, ponto 2, e marcamos em cima desse eixo o ponto. No caso, o E, né, é 2 e 0, e vai ser em cima do eixo das abscissas, né, que a gente aprendeu agora. E o F, você percebe o valor numérico dele está no y. Então, você tem que examinar onde está o menos 1 no y, e aí está aqui. E aí você marca em cima do eixo das ordenadas, que é o eixo y, certo? O F0 menos 1. Agora vamos aprender como é que se calcula a distância entre dois pontos. Então vamos ver o seguinte: dados os dois pontos AX1 e Y1, que são as coordenadas dele, o B, x2 e y2, calculamos a distância D entre eles. Primeiro caso, o AB, né, que é o segmento formado por esses dois pontos, é paralelo ao x. Então, ele aqui é paralelo a esse eixo. Então, quer dizer que a distância entre A e B vai ser x2 menos x1. Isso quer dizer o quê? Vamos aqui analisar. Se eu pegar aqui uma caneta e vou determinar que isso aqui seja 1 e aqui seja 3, né? E aqui esse ponto aqui 2. Vou fazer aqui. Você percebe que esse ponto vai ser 1 e 2. E esse ponto vai ser 3 e 2, né? 3 e 2. Então, a distância entre os dois pontos fica muito fácil. Por quê? Porque vai ser essa distância daqui para cá. Nada mais é do que 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2, né? Então, essa distância é exatamente a diferença do x. E é o que está sendo dito aqui, certo? Agora, vamos analisar outro caso. Quando o AB, que é esse segmento aqui, ele é paralelo ao eixo OY. Então, quer dizer que a distância de A e B vai ser y2 menos y1. Vamos aqui dar um exemplo. Aqui, vamos supor que seja 2. Aqui seja 1. E aqui seja 2, né? Então, aqui, ó, esse ponto B vai ser 2 e 2, né? Pela lógica. E esse ponto A vai ser 2 e 1, né? Sempre o primeiro é no x, certo? Só para lembrar. E aí a distância entre os dois, né, vai ser a diferença entre os y. 2 menos 1 dá 1. Então a distância AB é 1. Né? Bem simples, né? Rápido e prático calcular essas distâncias, né? Espero que tenham gostado dessa parte prática e vamos para o próximo slide, né? Então, terceiro caso, quando o AB não é paralelo ao x, nem a B é paralela ao y. Então, aqui um exemplo, né? Eu vou pegar aqui valores numéricos para que vocês entendam. Aqui você tem 1, que o 1 vai no 1, um exemplo, né? Então, esse A é 1. E aí, aqui,
eu tenho B, vou botar um 4, sei lá. Um 4 vai no 3. Só um exemplo, viu, pessoal? O que a gente percebe aqui? Eu quero calcular essa distância. Percebemos que a gente, por essa linha tracejada, a gente percebe que se formou um triângulo retângulo, né? Então esse triângulo retângulo ele ajuda bastante a gente resolver essa questão. Você pegar aqui, ó, em roxo, essa distância de 1 para 4 vai ser 3, né? Então aqui você coloca 3. Vou pegar aqui um verde para diferenciar. E aqui, pessoal, essa distância daqui para cá, que está em verde, né, de BC, vai ser a diferença desses dois. 3 menos 1, 2. Então você percebe que esse triângulo, eu vou colocar até ele aqui, redesenhar ele aqui, ele tem catetos 3 e 2. E eu quero calcular essa distância. Então vou usar Pitágoras, né? Então a minha hipotenusa vai ser o D, que é a distância que eu quero, e os catetos vai ser essas distâncias menores que eu acabei de calcular. Então, se eu elevar ao quadrado, né, utilizando o teorema de Pitágoras, aqui vai dar 9 mais 4, né? E aí temos o que? Essa distância vai ser a raiz disso, né? Que dá raiz de 13. Então, descobrimos a distância entre o ponto A e B, né? Pelo teorema de Pitágoras. Então, para sintetizarmos isso, né? Essa ideia intuitiva, o que a gente fez, né, intuitivamente quando a gente calculou isso, né? A gente fez esse triângulo retângulo, né? A gente sabia os pontos, mas como é que a gente faz a dedução da forma? Ó, se AC, né, AC é paralelo ao X, então YC é igual a Y1, né? Então, se você olhar aqui, YC, Y1. Então, isso aqui, ó, YC é o Y do C é igual ao Y do A, né? Isso aqui é bem lógico. E quando BC é paralelo ao Y, XC é igual a X2. Então, aqui você percebe que o XC é igual ao X do B, né? E aí temos o ponto X2Y. E aí, calculando a distância, né? Calculando a distância entre esses pontos, temos exatamente essa distância aqui, que é o módulo, né, de x2 menos x1, e a distância de BC, y2 menos y1. Então, calculando o teorema de Pitágoras, né, fazendo ambas as diferenças, tiramos a fórmula original, que é a distância de raiz, né, de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1. Foi exatamente o que eu fiz. Ó, aqui vai ser o x2 menos x1, que deu 3. Aí eu coloquei 3 ao quadrado. E aqui temos o y2 menos o y1, né, que deu 2, que está aqui. Isso é a aplicação da fórmula, né, intuitivamente, e tirei a raiz, que deu raiz de 13, certo? Finalizamos nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e curtam, compartilhem e comente suas dúvidas na descrição do vídeo, tá bom? Agradeço demais a presença de cada um de vocês e até a próxima.